Aqui no canal já falamos do Gon, Leório, Kurapika, Killua, Hisoka, Chrollo, Meruem, e isso nos leva diretamente ao último nome da nossa lista, Isaac Netero, o velho mais brabo da história de Hunter x Hunter. Mas para você entender 100% do que vamos falar aqui hoje, você precisa já ter visto o vídeo do Meruem, já que a história desses dois é muito ligada. Então se você não viu, eu vou deixar aqui no card, tu vê lá e depois volta, fechou? Porque hoje vamos falar daquele que consegue representar com perfeição toda a humanidade, tanto no lado bom quanto no ruim, ou como eu mesmo batizei, o personagem mais complexo de Hunter x Hunter, começando do início. A primeira aparição do personagem acontece no episódio 6, ainda durante o exame Hunter. Durante a prova, uma examinadora não aprova literalmente ninguém, o que faz com que o Netero precise intervir no processo de seleção, porque senão não ia ter mais Hunter, basicamente. E aqui já começam os paralelos entre o personagem e a obra em si, já que de cara ele não parece como líder de uma grande organização poderosa como é a Associação dos Caçadores, o que também acontece com o anime em si, já que para qualquer um que ainda não tenha visto, não parece ser nada demais no começo. Inclusive, esse é provavelmente um dos animes mais difíceis de se recomendar. Ele não tem nada de muito chamativo ou interessante logo de cara quando você recomenda pra alguém. Ele parece só normal demais. E esse é exatamente o caso do Netero. Nesse início ele parece tipo o Mestre Kami, um velho, forte e sábio que vai guiar os protagonistas de alguma forma, mas nada muito além disso, já que ele conseguiu perceber o potencial do Gon e do Killua logo de cara, e isso foi motivo bastante para ele se aproximar dos dois. Prova disso é que ao ver eles no dirigível, ele testa as suas capacidades de notar a sua presença, um teste que eles passam com muita facilidade, inclusive, principalmente o Killua. E isso faz o Netero os desafiar para um jogo, dizendo que se eles vencessem, eles seriam aprovados na hora como caçadores. E na sua inocência eles pensam que vai ser muito fácil de vencer, mas aos poucos eles percebem a diferença absurda de nível entre eles. Mesmo tentando os dois ao mesmo tempo, eles não dão nem carga. Pelo menos não até realmente trabalharem em equipe. Aqui eles chegam muito perto de conseguir, o que faz o Netero realmente jogar sério. Ou não, já que em nenhum momento ele usou a mão direita ou a perna esquerda. O que só mostra que, na verdade, ele só estava se divertindo com eles. Toda essa sequência deixa muito claro o quanto o Netero era, acima de tudo, alguém que gostava de desafios, de se provar o tempo todo, e mais ainda da sensação de sempre vencer os oponentes. Desde o início, esse parece ser o maior motivador do personagem. Ele não luta ou toma qualquer decisão baseada em outros princípios ou motivos. Pelo menos, não até aqui. Todas as ações do Netero têm como objetivo final encontrar e selecionar pessoas fortes, que eventualmente podem dar uma boa luta para ele. Mas isso é tão bem feito e discreto que pode até passar desapercebido na primeira assistida. E esse é o grande charme de Hunter x Hunter. Tudo é feito de um jeito tão orgânico e natural que um anime leve, de aventura, começa a falar de temas pesadíssimos sem a gente nem perceber. E talvez o melhor exemplo disso seja justamente o arco do Gon, como já vimos no primeiro vídeo de Hunter x Hunter aqui no canal. Desde o início, o Gon tem pequenos momentos que mostram a sua personalidade egoísta e ingênua, mas a gente não percebe logo de cara. E por isso, no seu momento final contra Pitou, ver ele se transformando num monstro assusta e choca, justamente porque ele sempre pareceu tão inocente e puro. Como isso foi acontecer? E exatamente o mesmo acontece com o Netero. Desde a sua apresentação até outros momentos pontuais durante o anime, o vemos sorrindo e brincando de um jeito leve e descontraído, como se ele fosse só um velhinho amigável e sem muita malícia. Mas cara, é exatamente o oposto de tudo isso. Bem mais à frente na história, já no arco das Formigas Quimeras, é onde isso chega no ápice. Lá vemos ele lidando com as questões políticas da associação, algo que não tinha sido mostrado até então. Os políticos e poderosos ordenando que os Hunters acabassem com a ameaça das Formigas Quimeras com todos os meios necessários, independentemente dos efeitos colaterais ou vítimas humanas. Obviamente isso era uma estratégia suja para resolver o problema e culpar a associação caso algo desse errado. E o Netero sabia disso, mas em momento algum ele se opôs ou fez qualquer coisa para expor as intenções por trás da missão. O melhor que ele pôde fazer naquele momento é reunir uma equipe especial para a missão, não com os mais fortes em si, mas talvez os mais confiáveis. E claro, e pessoalmente lidar com o problema, que nesse caso era uma criatura monstruosa e absurdamente poderosa, um ser maligno e sem escrúpulos, o rei das Formigas Quimeras. Pelo menos essa era a imagem que o Netero tinha antes da missão. E essa foi a mesma imagem que ele passou pro Zeno quando chamou ele para ajudar no plano. Ele deveria separar o rei dos guardas, para assim o Netero conseguir ter um X1 com Meruem, aumentando muito suas chances de vitória. Mas chegando lá, a cena que eles viram não batia com o descrito. Meruem, ao contrário do que eles esperavam, estava cuidando e protegendo uma menina humana. E isso ia completamente contra a imagem do inimigo que o Netero tinha ao planejar a missão. Até porque para ele, como líder da Associação Hunter e acima de tudo como um humano, um inimigo da humanidade jamais faria algo assim. Essa foi a primeira semente de dúvida na mente do Netero. Algo que ainda teria um impacto absurdo na sua história. Que inclusive começa muitos anos antes disso. Porque por mais que não pareça, o Netero é velho.
Ok, parece sim que ele é velho, mas ele consegue ser ainda mais velho do que parece. Na sua luta contra o Meruem, o Netero tinha por volta de 120 anos. Cara, nessa idade ele ainda ser um dos Hunters mais fortes de todos, putz, é muito ômega 3 pra um velho só. A juventude em si dele é pouquíssimo conhecida, assim como a forma que ele se tornou um Hunter. Tudo que se sabe é que ele treinou muito, por muito tempo, aprimorando suas capacidades até os 46 anos, o momento em que ele acreditou ter alcançado o seu potencial máximo, e por isso decidiu subir as montanhas durante o inverno para refletir. Durante esse seu tempo lá, ele percebeu que era infinitamente grato às artes marciais por fazerem dele o homem que ele era. Por conta disso, ele jurou que mostraria sua gratidão da sua própria maneira, fazendo uma série de 10.000 socos e orações diariamente. Ele concentrava o seu chi, juntava as mãos, fazia uma oração, então socava. No primeiro dia, essa sequência levava cerca de 5 a 6 segundos, e por isso ele levou mais de 18 horas para completar os 10.000 socos. Depois de completar o ritual, ele desmaiava de exaustão e caía no sono profundo, apenas para acordar e repetir os 10.000 socos no dia seguinte. Essa se tornaria a rotina diária do Netero pelos próximos anos. Depois de muito tempo, ele percebeu que, embora tivesse completado seus 10.000 socos, o sol ainda não havia se posto. Mesmo assim, ele continuou treinando incansavelmente, até que em algum momento, depois de anos de treinamento, Netero se tornou capaz de completar o ritual diário em menos de 1 hora. E agora, com todo esse tempo restante, ele orava até que o ritual recomeçasse na manhã seguinte. Todo esse processo levou anos e anos. Através da auto-reflexão e das suas orações, Netero conseguiu alcançar a iluminação e uma capacidade de se mover absurdamente rápido e com extrema força. Quando Netero finalmente desceu da montanha e voltou ao dojo onde tinha começado seu treinamento, ele mostrou o desenvolvimento absurdo que tinha alcançado. O seu ataque era tão rápido que superava até mesmo a velocidade do som. O mestre do dojo foi levado às lágrimas pelo poder bruto e a graça trazidos pelo treinamento do Netero. Ele desaba a seus pés implorando para ser treinado e oferecendo a ele o título de grande mestre em seu lugar. Um verdadeiro monstro tinha nascido. A essa altura o Netero tinha um poder e um domínio tão absoluto que foi considerado o usuário de Nen mais poderoso do mundo. Ele se tornou um Hunter e continuou subindo na organização até se tornar o presidente do grupo. O Zeno inclusive chega a comentar que o Netero foi o único a enfrentar o seu avô, Mahazodic, e sair vivo para contar. O Netero foi 2 vezes pro continente sombrio e mesmo assim voltou vivo nas 2. Tudo isso é para mostrar o quanto o Netero realmente era absurdo. Agora imagina o quão difícil era para alguém assim tão poderoso encontrar oponentes à altura. O tédio era um dos seus principais inimigos. E talvez seja essa a principal razão das suas atitudes e brincadeiras constantes. Ele estava sempre buscando algum entretenimento ou uma forma de se divertir, mesmo que isso o fizesse tomar decisões estranhas e até sem sentido, o que faz com que o Pariston e o Jing cheguem a dizer que ele era até meio doido. Ainda assim, ele era muito respeitado por todo mundo, justamente pela sua dedicação e ideais de respeito aos verdadeiramente fortes. Tudo que o Netero alcançou foi através da sua própria força de vontade e esforço. Pelo menos até onde se sabe, ele não vem de um clã forte ou é filho de alguém poderoso, como o restante dos protas. E por isso ele, mais do que qualquer um, valorizava a força acima de tudo. Não só a força física, é claro, mas também a mental. Prova disso é que durante o seu treinamento nas montanhas, ele não só dividiu o tempo entre os socos e as orações, ele priorizou mais orar do que lutar em si. E isso mostra o quanto a religiosidade era algo importante pro personagem. Ele literalmente luta com uma camisa escrito coração e mente. E a sua principal habilidade de batalha, o Bodhisattva, é justamente a representação daquele que busca o caminho da iluminação, o caminho do Buda. Mas por que isso é importante? Simplesmente porque essa característica do personagem vai ser essencial para entendermos totalmente a maior luta que o Netero já enfrentou. E por isso, bora voltar pro arco das formigas quimeras, onde tudo muda. O Netero mostra o respeito pelo ato de misericórdia do Meruem, que ali cuidava de um ser mais fraco e vulnerável. Ambos decidem ir para um lugar mais vazio, longe de qualquer um, o que obviamente iria reduzir as perdas humanas, o lugar ideal para a luta que o Netero buscava. Mas não era isso que o Meruem queria. Ele propõe uma conversa franca e direta sobre o que cada lado desejava. E como eu tenho certeza que você já viu o vídeo do Meruem que eu indiquei lá no começo, você sabe o quanto o Meruem já tinha mudado, o quanto a Komugi tinha mudado ele. E agora ele não via mais os humanos como simples gados a serem abatidos. Ele sabia que dentre os humanos existiam talentos raros e únicos, razões para considerar a espécie como mais do que simples insetos. Mas o Netero tinha uma missão: destruir o Rei Formiga, acabar com a ameaça à humanidade, mesmo que isso significasse manter o sistema desigual e injusto que o mundo vivia. O sistema em que os ricos e poderosos tinham tudo e os pobres e miseráveis morriam de fome. Um sistema que favorece os fortes, mas exclui os fracos. Meruem diz que aquilo era uma loucura, mas isso era exatamente o que o Netero sempre fez até aquele momento. Durante cada fase do Exame Hunter, inúmeras pessoas morriam todos os anos. Morriam porque não eram rápidos o bastante, porque não eram inteligentes o bastante, ou
simplesmente porque eram fracos demais. E o Netero nunca fez nada para impedir ou sequer tentar diminuir as mortes desnecessárias. Afinal, ele era o presidente, então teoricamente ele tinha o poder para pelo menos tentar mudar as coisas. Assim como ele também não fez nada para impedir que assassinos conseguissem uma licença de caçador, algo que o próprio Hisoka diz para ele durante a sua entrevista. Pro Netero, isso nunca foi um problema de verdade, simplesmente porque ele não valorizava a vida humana em si, mas sim a sua força. Por isso os fracos podiam morrer à vontade, pouco importava. E isso mostra que o seu respeito durante o salvamento da Komugi não foi por ela, mas sim pelo Meruem, alguém indiscutivelmente forte. E por isso, digno do seu respeito. E agora, esse mesmo indivíduo forte era o seu oponente, que a cada palavra se mostrava mais e mais humano, tendo os mesmos desejos e falhas dos humanos. E isso tornava a luta cada vez mais complicada. 早めにやっちまった方がいい。心がぶれる前に。 A cada segundo que passava, o Meruem se aproximava mais e mais do humano. Chegaria um momento em que ele se tornaria parecido demais, a ponto de não ser mais possível ver nele o inimigo da humanidade. E por isso, ele atacou, repetidamente tentando forçar o rei a lutar. Mesmo assim, ele continuava se recusando, até que o Netero ofereceu a única coisa que ele realmente queria: ser reconhecido como um indivíduo, ter um nome. Netero era alguém muito experiente e vivido. Em todos os seus anos no topo, ele viu de tudo, e sabia que qualquer um tinha um preço. Todos têm ganância e medo dentro de si. Dois sentimentos que o próprio rei já tinha tentado usar contra Komugi, e agora era manipulado pelo Netero a lutar. Nessa luta ele pôde finalmente alcançar o seu ápice. Não da sua força exatamente, mas sim do seu esforço, já que ele nunca tinha enfrentado alguém como o Meruem. Era como se toda a sua vida o tivesse guiado até aquele momento, a oportunidade de dar tudo de si, provar para si mesmo que ele ainda era o mais forte, ou pelo menos tentar. Por mais que ele acertasse os ataques e se defendesse das investidas do rei, Netero não conseguia causar nenhum dano significativo. Meruem continuava atacando e atacando incansavelmente, até encontrar a brecha necessária para arrancar sua perna direita e em seguida o seu braço esquerdo. O rei acreditava que isso seria o suficiente para destruir o Netero e possibilitar que ele continuasse lutando. O que ele não sabia era que o Netero não precisava de todos os membros para enfrentar um desafio. Exatamente os mesmos membros que ele usou contra o Gon e o Killua antes, agora ele não poderia mais usar na luta mais importante da sua vida. Oda é absolutamente um gênio. Mesmo assim, com o corpo completamente fudido, Netero foi capaz de usar o seu ataque final, a mão mais poderosa de todas, aquela que reuniu quase todo o seu poder, o deixando à beira da morte, destruindo completamente o que sobrou do seu corpo. A essa altura ele mal respirava e nem conseguia mais ficar em pé, mas ainda assim, Meruem surge das cinzas, apenas com ferimentos superficiais. Ele elogia o Netero, reconhecendo como aquele que era realmente o ápice da humanidade. E de fato, talvez esse fosse mesmo o caso. Netero, apesar de não estar no seu auge, era de longe um dos usuários de Nen mais poderosos do mundo, e por isso merecia todo o respeito. Mas o que o tornava uma ameaça real era justamente a espécie da qual fazia parte. E assim, um dos maiores e melhores paralelos de Hunter x Hunter ficava claro como o dia. O humano que foi até lá para enfrentar o monstro tornava a si mesmo um monstro. Assim como ele havia demonstrado a bondade e inocência humana, agora mostrava a malícia infinita da humanidade. Diante dessa criatura bizarra e assustadora, Meruem pela primeira vez na sua vida sentiu medo e quis fugir imediatamente. Netero para o próprio coração, ativando a bomba alojada no seu corpo. A Rosa, como era conhecida, causou uma destruição sem precedentes. A bomba que já tinha tirado a vida de milhões de pessoas, que gerava morte e guerra por onde era usada. A mesma bomba que marcava a autodestruição e o egoísmo humano, agora também representava a sua salvação. Netero se sacrificou por toda a humanidade nessa luta, reunindo toda a maldade e malícia de cada um numa única explosão. Ele se tornou, na sua luta final, a perfeita expressão do que significava ser humano, se adaptar e superar. Não somos os mais fortes, rápidos ou resistentes. Ainda assim, dominamos completamente o planeta. A força mental de superar oponentes mais fortes e poderosos é a essência da humanidade como espécie. Usar a bomba foi uma saída desleal e injusta, mas isso pouco importava pro Netero. A simples existência da bomba em si já era uma tragédia para a humanidade. Ao longo da sua vida, ele viu o que o poder fazia com as pessoas: morte, guerra, domínio e destruição completa. Ainda assim, mesmo com a promessa da paz, o domínio por outra espécie não pareceu certo. Mas se isso era mesmo verdade, por que o domínio dos humanos sobre todas as outras espécies era certo? Da perspectiva humana, as formigas eram os monstros, mas objetivamente os humanos não são melhores. Matamos e comemos bilhões de animais todos os anos. Para as formigas, os humanos são exatamente isso: animais para alimentação. Não é um dilema moral para eles, assim como não é para nós. Eles sentem que têm o direito de comer os humanos por serem superiores, assim como nós sentimos ter o direito de comer outros animais por sermos superiores. Matar e comer outros animais, destruir a natureza e até matar uns aos outros por ganância, como isso pode ser a melhor opção?
E talvez essa seja a grande questão do personagem. O certo e o errado nessa luta depende única e exclusivamente de qual lado da cerca você nasceu. Ainda assim, o mais forte dentre eles ofereceu o diálogo, a possibilidade de um acordo pacífico. Mas o humano nem sequer considerou essa possibilidade, só oferecendo ao monstro a aniquilação total. Isso porque ele sabia que o discurso do Meruem era falso e jamais funcionaria na prática? Ou por alguma outra razão bem menos nobre? Para o Netero, o poder está acima da moral. Ele desejava o confronto contra Meruem simplesmente porque essa era a luta da sua vida. Em todos os seus anos de existência, ele nunca teve uma oportunidade como aquela. A crise existencial do Netero durante a luta foi justamente por perceber que talvez, por mais especial que ele fosse, talvez já tivesse alcançado o seu potencial máximo. E agora aquela jovem formiga que tinha acabado de nascer se mostrava muito superior a ele. E isso colocava em xeque o seu propósito de vida. Eu sou mesmo forte? Por isso a necessidade de lutar. De provar que sim, eu ainda sou forte, eu ainda tenho valor. Desde o seu esforço e respeito até o seu ódio e malícia, Netero representou com perfeição a humanidade. Foi capaz de sorrir e brincar tranquilamente, esconder os pensamentos negativos para se divertir antes de um grande desafio, ou de expressar o lado mais sombrio e profundo existente em cada ser humano. A frase final do Netero, "Te vejo no inferno se existir um", reflete justamente o seu reconhecimento de não ser bom ou justo. Ele sabia que o seu ataque havia sido desleal e a prova da sua fraqueza. Mesmo assim, ele não hesitou em usar a rosa, porque essa é a maior das características humanas, o senso de autopreservação e o egoísmo extremo, exatamente como o Gon também mostra. E assim como eu disse no final do vídeo dele, eu também digo aqui. Tudo isso torna o Netero um vilão ou uma pessoa objetivamente ruim? Depende do ponto de vista. Do meu? Não. Isso só torna ele humano. Mas e você? O que acha do personagem? Pra você ele também é o mais complexo? Comenta aí, bora trocar uma ideia. Aproveita pra comentar também se tem algum outro personagem de Hunter x Hunter que você gostaria de ver analisado por aqui, já que os principais já foram. No mais, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou e não tá inscrito, se inscreve aí pra não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo. Um agradecimento especial aos ilustres membros do canal, as pessoas que me apoiam diretamente ao continuar trazendo conteúdos como esse aqui. Você que já gosta do canal, curte o conteúdo e quer apoiar diretamente a produção, considere se tornar um membro do canal. É bem baratinho, você consegue ver os vídeos antes de todo mundo, ter prioridade nos comentários e acesso aos vídeos exclusivos. Além do principal, claro, que é ajudar o canal. Então dá uma olhadinha aí que você vai ser muito bem-vindo. No mais, tamo junto, é nóis e te vejo no próximo vídeo. Valeu!